quarta-feira na semana da Páscoa. A palavra hebraica Pasch significa passagem, e nós explicamos ontem como este grande dia tornou-se sagrado pela razão da Páscoa do Senhor. Mas há outro significado que se liga à palavra, como aprendemos com os primeiros pais e os rabinos judeus. O Pasch é, além disso, a passagem dos israelitas do Egito para a Terra Prometida. Estes três grandes factos realmente aconteceram na mesma noite: o banquete do Cordeiro, a morte do primogênito dos egípcios e a partida do Egito. Consideremos, hoje, como este terceiro número é um novo desenvolvimento do nosso mistério da Páscoa. O dia da partida de Israel do Egito para o seu predestinado país da Terra Prometida é o mais importante em toda sua história, mas, tanto a partida em si, como as circunstâncias que assistiram, eram tipos de realidades futuras a serem cumpridas no Pasch cristão. O povo de Deus foi libertado de um país idólatra e tirânico. No nosso Pasch, aqueles que agora são os nossos neófitos emanciparam-se corajosamente da influência escrava de Satanás, e renunciaram solenemente às pompas e obras deste faraó arrogante. No seu caminho para a Terra Prometida, os israelitas tiveram que passar por um mar de água, fazer uma necessidade, tanto para a sua proteção contra o exército do faraó, que os perseguia, como para a sua entrada na terra do leite e do mel. Os nossos neófitos também, depois de renunciarem ao tirano que os escravizou, tiveram de passar por esse mesmo elemento de poupança de água, para escapar aos seus ferozes inimigos. Levou-os seguros para a terra das suas esperanças, e ficou como uma muralha para os defender contra a invasão. Pela bondade de Deus, essa água, que é um obstáculo à perseguição do homem, foi transformada num aliado para a marcha de Israel. As leis que tinha da natureza foram suspensas, e tornou-se o salvador do povo de Deus. Da mesma forma, a fonte sagrada, que, como a igreja nos disse na festa da Epifania, é feita um instrumento de graça divina, tornou-se o refúgio e a fortaleza dos nossos neófitos felizes. Sua passagem através das suas águas colocou-os fora do alcance do tirano. Tendo chegado à costa oposta, os israelitas veem o faraó e o seu exército, os seus escudos e as suas carruagens, enterrados no mar. Quando os nossos neófitos olharam para a fonte sagrada, da qual tinham subido a vida da graça, regozijaram-se por ver o túmulo onde os seus pecados, inimigos piores que o faraó e os seus lacaios, jaziam enterrados para sempre. Então os israelitas marcharam alegremente em direção à terra que Deus tinha prometido dar-lhes. Durante a viagem, eles terão Deus como seu professor e legislador. Eles terão a sua sede saciada por fontes que broam de uma rocha no deserto. Eles serão alimentados com maná enviado todos os dias do céu. Os nossos neófitos também correrão sem restrições para o país celestial, a sua terra prometida. Eles vão atravessar o deserto deste mundo, ilesos pelas suas misérias e perigos, pois o divino legislador vai ensiná-los, não no meio de trovões e relâmpagos, como fez quando deu a sua lei aos israelitas, mas com palavras persuasivas de amor mais gentil, faladas com aquela doce maneira que pôs fogo aos corações dos dois discípulos de Emaús. As nascentes de água refrescam-nos a cada momento, sim, daquela água viva que Jesus, há algumas semanas, disse à mulher samaritana que lhes devia ser dada que o adorasse em espírito e na verdade. E por último, um maná celestial será sua comida, fortalecendo-os e deliciando-os, uma maná muito melhor do que a de antigamente, pois lhes dará a imortalidade. Para que o nosso Pasch signifique tudo isto, é uma passagem através da água para a terra da promessa, mas com uma realidade e verdade que os israelitas só tinham sob o véu de tipos, sublimes e divinos, mas meros tipos. Que a nossa Páscoa, desde a morte do pecado original à vida da graça, pelo santo batismo, seja um grande dia de festa conosco. Este pode não ser o aniversário do nosso batismo, não importa. Celebremos fervorosamente o nosso êxodo do Egito do mundo para a igreja cristã. Vamos, com corações felizes e gratos, renovar os nossos votos batizados, que tornaram o nosso Deus tão liberal nos seus dons. Renunciemos a Satanás, e todas as suas obras, e todas as suas pompas. O apóstolo dos gentios fala-nos de outro mistério das águas do batismo, dá conclusão a tudo o que temos vindo a dizer, e igualmente faz parte do nosso Pasch. Ela nos ensina que estávamos escondidos debaixo desta água, assim como Cristo no seu túmulo, e que então morremos, e fomos enterrados, juntamente com Ele. Romanos 6,4. Foi a morte da nossa vida de pecado que poderíamos viver para Deus, tivemos que morrer para pecar. Quando pensamos na fonte sagrada onde fomos regenerados, chamemos-lhe o túmulo, onde enterramos o velho,
que não teria ressurreição. O batismo por imersão, que era o antigo modo de administrar o sacramento, e ainda usado em alguns países, foi expressivo a este enterro. O espiritualismo neopite foi feito para desaparecer debaixo da água. Ele estava morto para a sua antiga vida, como nosso Jesus enterrado foi para a sua vida mortal. Mas, como o nosso Redentor não permaneceu no túmulo, mas voltou a ter uma nova vida, assim como, diz o apóstolo, eles que são batizados, reerem-se com ela e quando vierem da fonte. Colossenses 2:12, carregam neles as promessas de imortalidade e glória, e são os verdadeiros e vivos membros dessa cabeça, que agora não morrem mais. Aqui, mais uma vez, está o nosso pajem, a nossa passagem da morte para a vida. Em Roma, a estação fica na Basílica de São Lourenço fora das muralhas. É vista como a mais importante das muitas igrejas construídas por Roma em honra do seu mártir favorito, cujo corpo se encontra sob o altar-mor. Aqui estavam os neopites levados a dia, que poderiam aprender, com o exemplo de um soldado tão corajoso e generoso de Cristo, como eles devem ser corajosos em confessar a sua fé, e quão fiéis em viver até os seus votos batismais. Durante vários séculos, a recepção do batismo foi uma preparação para o martírio, mas, em todos os momentos, é um alistamento ao serviço de Cristo, que não podemos deixar sem incorrer na culpa e pena dos traidores. Missa. A introite é composta por essas palavras, que o Filho de Deus falará com o seu eleito, no juízo final, ao chamá-las para o seu reino. A Igreja aplica-os aos neófitos, e assim eleva os seus pensamentos a essa felicidade eterna, a lembrança da qual apoiaram os mártires nos seus sofrimentos. Introdução. Venha, abençoado do meu Pai, possui o reino, aleluia, que foi preparado para si desde o início do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pes. Cansar ao Senhor uma nova canção, cansar ao Senhor toda a terra. Glória, etc. Venha, etc. Recolher. Ó Deus, que pela solenidade anual da ressurreição de nosso Senhor, enche-nos de alegria, misericordiosamente concedem, que por estes festivais temporais que celebramos, possamos finalmente chegar à posse dessas alegrias que são eternas. Através do mesmo, etc. A esta igreja, durante esta semana, acrescenta uma outra das seguintes coleções. Contra os perseguidores da igreja. Misericordiosamente ouvimos, imploramos-te, ó Senhor, as orações da tua igreja, que, todas as oposições e erros que estão a ser removidos, ela pode servir-te com uma liberdade segura. Através, etc. Para o Papa. Ó Deus, o pastor e governante de todos os fiéis, olhe para baixo na tua misericórdia sobre o teu servo N, a quem tu nomearás pastor sobre a tua igreja, e concedemos-vos, que tanto por palavra como por exemplo, ele pode edificar todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade, e com o rebanho que lhe foi confiado, chegar longamente à felicidade eterna. Através, etc. Epístola. Lição dos Atos dos Apóstolos 13, 12-19. Naqueles dias, Pedro abrindo a boca, disse, vocês homens de Israel, e vós que temem Deus, deem ouvidos. O Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacob, o Deus dos nossos pais, glorificaram o seu Filho Jesus, a quem de facto entregaste e negaste perante a cara de Pilatos, quando julgava que devia ser libertado. Mas negou o santo e o justo, e desejaste que lhe fosse concedido um assassino. Mas o autor da vida que mataste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, dos quais somos testemunhas. E agora, irmãos, sei que o fizeram através da ignorância, assim como os vossos governantes. Mas as coisas que Deus antes tinha enotado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo deveria sofrer, ele tem então realizado. Seja penitente, portanto, e seja convertido, para que os seus pecados possam ser apagados. Hoje, mais uma vez, temos o príncipe dos apóstolos proclamando em Jerusalém a ressurreição do homem-Deus. Nesta ocasião, foi acompanhado por São João, tinha acabado de fazer o seu primeiro milagre, de curar o homem coxo, perto de um dos portões do templo. O povo tinha aglomerado em volta dos dois apóstolos, e São Pedro pregou-lhes, foi a segunda vez que falou em público. Seu primeiro sermão trouxe 3.000 para receber o batismo, o de hoje, 5.000. Fez verdadeiramente o exercício do apóstolo nestas duas ocasiões o seu gabinete de pescador de homens, que nosso Senhor lhe deu quando o chamou pela primeira vez como seu discípulo. Vamos admirar a caridade com a qual São Pedro oferece aos judeus que reconheçam Jesus como seus Messias.
Estes são os mesmos homens que lhe negaram, e, no entanto, o apóstolo, ao desculpar parcialmente o seu crime na pontuação da ignorância, encoraja-os a esperar perdão. Eles clamaram pela morte de Jesus nos dias da sua fraqueza voluntária e humilhação, que os deixem, agora que ele está glorificado, reconheçam-no como seus Messias e Rei, que o seu pecado será perdoado. Numa palavra, que se humilham e serão salvos. Assim, Deus chamou a si mesmo aqueles que eram de uma boa vontade e um coração vertical, assim faz ele também nestes nossos dias. Houve alguns em Jerusalém que correspondiam à chamada, mas o número muito maior recusou-se a segui-lo. É a mesma coisa agora. Suplicemos sinceramente a nosso Senhor que as redes dos seus pescadores possam ser preenchidas, e que o banquete pascal esteja cheio de convidados. Gradualmente. Este é o dia que o Senhor fez, vamos estar contentes e regozijar-nos com isso. A mão direita do Senhor tem força forjada, a mão direita do Senhor me exaltou. Aleluia, aleluia. O Senhor tem verdadeiramente ressuscitado, e tem apareceu a Pedro. A sequência, vítimas Pachali, é do domingo de Páscoa. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com São João 21, 1-14. Nessa altura, Jesus voltou a ser discípulo no mar de Tiberias. E ele se nos esboceu depois desta maneira. Havia juntos Simão Pedro, e Tomás, que se chama Dídimos, e Natanael, que era de Cana da Galileia, e os filhos de Zebedei, e outros dois dos seus discípulos. Simão Peter sate para eles, eu vou pescar. Dizem-lhe, nós também viemos contigo. E eles foram para a frente, entraram na nave, e naquela noite não apanharam nada. Mas quando a manhã chegou, Jesus estava na praia. No entanto, os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus disse-lhes, portanto, crianças, você tem alguma carne? Responderam-lhe, não. Ele sai-lhes, lança a rede do lado direito do navio, e tu vais encontrar. Eles lançaram, portanto, e agora não foram capazes de desenhá-lo, para a multidão de peixes. Aquele discípulo, portanto, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, quando soube que era o Senhor, rode o casaco sobre ele, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no navio, pois não estavam longe da terra, mas como eram 200 cubites, arrastando a rede com peixes. Assim que chegaram à terra, viam brasas deitadas, e um peixe deitado e pão. Jesus sate para eles, traga até aqui os peixes que você agora pegou. Simão Pedro subiu, e desenhou a rede para a terra, cheia de grandes peixes, 153. E apesar de haver tantos, a rede não estava partida. Jesus sate para eles, venha, e jante. E nenhum deles que estava na carne, durste perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E Jesus vem e toma pão, e dá-lhes, e peixe de forma semelhante. Esta é agora a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Jesus tinha mostrado a si mesmo a todos os apóstolos na noite de domingo, repetiu a sua visita a eles 8 dias depois, como veremos mais adiante. O Evangelho de hoje fala-nos de uma terceira aparição, em que 7 dos 11 foram favorecidos. Teve lugar na margem do lago Genesaret, que, devido a seu tamanho, era chamado de Mar de Tiberias. Os 7 estão encantados além da medida em ver o seu mestre divino, trata-os com uma familiaridade afetuosa, e dá-lhes um repasto. João é o primeiro a reconhecer Jesus, nem podemos ser surpreendidos, a sua pureza dá uma percepção apurada aos olhos da sua alma, como está escrito, os abençoados são a limpeza do coração, pois verão Deus. Mateus 5:8, Pedro atira-se do navio, para que mais rapidamente chegue ao seu Senhor. Sua impetuosidade natural mostra-se aqui como em tantas outras ocasiões, mas nesta impetuosidade vemos que ele amava Jesus mais do que os seus colegas discípulos. Mas consideremos atentamente os outros mistérios do nosso Evangelho. Os 7 discípulos estão a pescar, e a igreja a trabalhar no seu apostolado. Pedro é o pescador mestre, pertence-lhe para decidir quando e onde as redes devem ser lançadas. Os outros 6 apóstolos unem-se com ele na obra, e Jesus está com todos eles, olhando para o seu trabalho e dirigindo-o, pois o que quer que seja que se passa é tudo para ele. Os peixes são fiéis, pois, como já tivemos ocasião de observar, o cristão era muitas vezes chamado por este nome nos primeiros tempos. Foi a fonte, foi a água, que lhe deu a sua vida cristã. Ontem,
Estávamos a considerar como os israelitas deviam a sua segurança às águas do Mar Vermelho, e o nosso evangelho de hoje fala de uma Páscoa, uma passagem das águas de Genezarete para um banquete preparado por Jesus. Há um mistério, também, no número de peixes que são levados, mas o que é significado por estes 153, talvez nunca saberemos, até que o dia do julgamento revele o segredo. Provavelmente denotam algumas divisões ou partes da raça humana que devem ser gradualmente conduzidas, pelo apostolado da Igreja, ao Evangelho de Cristo, mas mais uma vez, até que chegue a hora de Deus, o livro deve permanecer selado. Tendo chegado à costa, os apóstolos rodeiam o seu amado mestre, Ele preparou-lhes um repasto, pão, e um peixe deitado em brasas. Este peixe não é um daqueles que eles próprios apanharam, eles estão a participar dele, agora que eles vieram da água. Os primeiros cristãos interpretam assim o mistério. O peixe representa Cristo, que foi obrigado a sofrer os tormentos cruéis da paixão, e cujo amor por nós foi o fogo que o consumiu, e tornou-se o alimento divino deles que são regenerados pela água. Em outros lugares, comentando que na igreja primitiva, a palavra grega para peixe, ictibos, foi venerada como um símbolo sagrado, na medida em que as letras desta palavra formaram as iniciais dos títulos do nosso Redentor. Mas Jesus unir-se-ia, no mesmo repasto, tanto o peixe divino, que é ele mesmo, e os outros peixes, que representam toda a humanidade, e foram retirados da água na rede de Pedro. A festa paschal tem o poder de efetuar, por amor, uma união íntima e substancial entre a comida e os convidados, entre o Cordeiro de Deus e os outros cordeiros que são seus irmãos, entre o peixe divino e os outros que ele associou a si mesmo pelos laços mais próximos da comunhão. Eles, como ele, foram oferecidos em sacrifício, seguem-no em sofrimento e em glória. Testemunhem o grande diácono Laurence, em torno de cujo túmulo os fiéis estão agora reunidos. Foi feito como seu mestre divino, quando foi queimado até a morte na sua grelha em brasa, ele está agora a partilhar com ele, num eterno paje, as glórias da vitória de Jesus, e as alegrias da sua infinita felicidade. O oferecificado é formado a partir das palavras do Salmo, que comemoram o maná que o céu deu aos israelitas, depois de terem passado pelo Mar Vermelho. Mas o novo maná é tão superior ao velho, que alimentou apenas o corpo, como a nossa fonte batismal, que lava os nossos pecados, é maior do que as poderosas ondas, que engoliram o faraó e o seu exército. Ofertori. O Senhor abriu as portas do céu, e choveu maná para eles comerem. Ela deu-lhes o pão do céu, o homem comeu o pão dos anjos, a luziá-lo. No segredo, a igreja fala em termos brilhantes do pão celestial que nos alimenta e é a vítima do nosso sacrifício paschal. Segredo. Oferecemos-te, ó Senhor, com alegria, estes sacrifícios paschal, com os quais a tua igreja é maravilhosamente alimentada e nutrida. Através, etc. A isto, a igreja, durante esta semana, acrescenta um ou outro dos seguintes segredos. Contra os perseguidores da igreja. Proteja-nos, ó Senhor, enquanto ajudamos aos teus mistérios sagrados, que sendo empregados em atos de religião, podemos servir-te no corpo e na mente. Através, etc. Para o Papa. Seja apaziguado, ó Senhor, com a oferenda que fizemos, e deixe de proteger o seu servo N, a quem teve o prazer de nomear pastor sobre a vossa igreja. Através, etc. Nosso Senhor diz, este é o pão que o desce do céu, que se qualquer homem comer dele, ele pode não morrer. João 6,50. No hino da comunhão temos o apóstolo a dizer-nos que Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morreu. Estes dois textos contam-nos o efeito produzido nas nossas almas pela Santa Eucaristia. Comemos uma comida imortal, e comunica-nos a sua própria vida imortal. Comunhão. Cristo erguendo-se dos mortos, dieta agora não mais, aleluia, a morte não terá mais domínio sobre ele. Aleluia, aleluia. Na pós-comunhão, a igreja reza por nós, para que possamos receber os efeitos da divina comida de que acabamos de participar. Reza para que nos purifique, e substitua o novo princípio, que está no nosso Jesus ressuscitado, pelo velho que estava em nós. Pós-comunhão. Concede-nos que vos suplicemos, ó Senhor, que sendo purificado do velho leaven, a recepção do teu venerável sacramento pode transformar-nos numa nova criatura, que vive, etc. A esta igreja, durante esta semana, acrescenta uma outra das seguintes pós-comunhões. Contra os perseguidores da igreja. Suplicamos-te, Deus Todo-Poderoso,
para não deixares exposto aos perigos da vida humana, aqueles a quem tu tenhas permitido participar destes mistérios divinos. Através, etc. Para o Papa. Que a participação deste divino sacramento nos proteja, suplicamos-te, ó Senhor, e sempre procures segurança e defesa para o teu servo N, a quem tu nomeares pastor sobre a tua igreja, juntamente com o rebanho comprometido com a sua carga. Através, etc. Bênção do Agnus Dei. A quarta-feira da semana da Páscoa é o dia separado, em Roma, para a bênção do Agnus Dei. Esta cerimônia é realizada pelo Papa, o primeiro e a cada 7º ano do seu pontificado. Os Agnus Dei são discos de cera, sobre os quais estão estampados, de um lado a imagem do Cordeiro de Deus, e do outro de algum santo. O costume de abençoá-los na Páscoa é muito antigo. Encontramos vestígios dele na liturgia, mesmo no século VII. Quando, no ano de 1544, abriram em Roma o túmulo da Imperatriz Maria, esposa de Honorínio, e filha de Estilínico, que morreu antes de meados do século V, foi encontrado nele um Agnus Dei que se assemelhava aos agora abençoados pelo Papa. É, portanto, incorreto afirmar, como alguns autores fizeram, que o Agnus Dei teve origem no momento em que a administração do batismo na Páscoa caiu em desuso, e que foram feitos como símbolos comemorativos do antigo rito. Há poucas dúvidas de que em Roma, cada neófito costumava receber um Agnus Dei do Papa, no sábado sagrado. Podemos, então, concluir com razão, e a conclusão é confirmada pelo facto que acaba de ser mencionado, relativamente ao túmulo da Imperatriz Maria, que a administração solene do batismo e a bênção do Agnus Dei foram contemporâneas, pelo menos durante um determinado período. Os Agnus Dei são feitos a partir da vela pascal do ano anterior, claro, uma grande quantidade de outra cera é adicionada a ela. Antigamente, era costume me derramar algumas gotas do Santo X. Na Idade Média, a cera foi preparada e carimbada pelos subdiáconos e acólitos do Palácio do Papa, os monges cistercienses do Mosteiro de São Bernardo, em Roma, têm agora essa honra. A cerimônia decorre numa das salas do Pontifício Palácio. Um grande vaso de água benta é preparado, e o Papa, de pé perto dele, recita a seguinte oração. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, Criador dos elementos, Conservador da humanidade, Autor da graça e da salvação eterna. Que mais maus rios, que fluiu do paraíso, para regar toda a terra. Ó tu, cujo filho de estimação só andou seco nas águas, e no mesmo foi batizado, que também cedeu da sua água lateral mais sagrada misturada com sangue, e ordenou aos seus discípulos para batizar todas as nações, ser misericordioso para nós, e derramar a tua bênção sobre nós que celebram todas estas maravilhas, que assim, as criaturas que estamos prestes a mergulhar nesta água, podem ser abençoadas e santificadas por ti, e que a honra e veneração, que lhes será mostrada, pode atrair sobre nós, servos da teia, o perdão dos pecados, o perdão e a graça, e finalmente a vida eterna juntamente com os teus santos e eleger. Depois disso, o pontífice despeja bálsamo migrando na água, implorando a Deus que o santificasse com o propósito a que agora deve ser usado. Em seguida, vira-se para os cestos que seguram as pastilhas de cera, e recita esta oração. Ó Deus, o autor de toda santificação, e cuja bondade está sempre conosco, tu que, quando Abraão, o pai da nossa fé, se preparava para matar o seu filho Isaque em obediência aos teus comandos, o fará para consumar o seu sacrifício oferecendo o carneiro que estava enredado nos breiros, tu que prescreves, através do teu servo Moisés, o sacrifício anual dos cordeiros empestados, digno, rezamos-te, para abençoar, e santificar, pela invocação do teu santo nome, estas formas de cera, que carregam o impressionar do cordeiro mais inocente, que pelo seu contacto e presença, os fiéis podem ser incitados a rezar, tempestades e tempestades serem expulsos, e os espíritos perversos colocados a voar pela virtude da cruz sagrada aqui marcada, antes da qual cada joelho se curva, e cada língua confessa que Jesus Cristo, tendo conquistado a morte na forca da cruz, agora reina na glória de Deus, o Pai. Foi ele que, quando foi levado à morte como uma ovelha para abate, ofereceu a ti o sacrifício do seu próprio corpo, que ele pudesse trazer de volta as ovelhas perdidas que tinham sido desviadas pela fraude do diabo, e levá-la, sobre os seus ombros, para a dobra do céu. Deus Todo-Poderoso e Eterno,
o institutor das cerimônias e sacrifícios da lei, que se dignou afastar a tua raiva de homens pecamentas, tanto quanto a lhe oferecer as vítimas da propiciação a vocês, que aceitaram graciosamente os sacrifícios feitos por Abel, Melquisedeque, Abraão, Moisés e Arão, que os sacrifícios foram, de facto, mas as figuras, no entanto, por vossa bênção, foram tornadas sagradas e lucrativas para eles que humildemente lhes ofereceram. Concedam, suplicamo-vos, que como o Cordeiro inocente, Jesus Cristo teu Filho, quando imolado à tua vontade no altar da cruz, entregou o nosso primeiro pai do poder do diabo, assim que estes cordeiros imputados, que apresentamos à vossa majestade divina para uma bênção, sejam induídos com poder para o bem. Digna-se abençoá-los, santificá-los, consagrá-los, dar-lhes o poder de proteger aqueles que devotadamente os carregam contra a malícia dos demônios, contra tempestades, peste, doença, fogo e inimigos, e torná-los eficazes na proteção da mãe e do seu filho, nos perigos do trabalho. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Após estas orações, o Papa cinge-se com um pano, e senta-se perto do recipiente de água benta. Os ministros trazem-lhe o Agnus Dei, que mergulha na água, imitando o batismo dos neófitos. Os prelados presentes tiram-nos da água e colocam-nos sobre mesas cobertas de linho branco. Então o pontífice ergue-se, e diz a seguinte oração: Ó Espírito Santo, que tornam as águas frutíferas, e as usaste como instrumento dos teus maiores mistérios, quem fez questão de tirar a sua amargura, e dar-lhes doçura, e, santificando-as pela tua respiração, emprega-nas para lavar todos os pecados, pela invocação da Santíssima Trindade, vou assegurar para abençoar, santificar e consagrar estes cordeiros que foram lançados na água benta, embebedou-se do bálsamo e do santo dízimo. Que recebam poder de nós contra os esforços da malícia do diabo, que os que as usam cumpram em segurança, que não tenham medo do perigo, que a maldade dos homens não tenha poder para os magoar, e que seja misericordiosamente a sua força e consolação. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que arte o Cordeiro inocente, o Padre e a vítima, a quem os profetas chamavam a videira e a pedra de canto, que fez questão de nos redimir pelo teu sangue, e, com esse mesmo, fez assinar os nossos corações e testas, que o inimigo, ao passar pelas nossas habitações, pode não provocar a sua raiva sobre nós, que arte o Cordeiro impecável, oferecido em sacrifício incessante, que arte o Cordeiro Paschal, tornar-se, sob as espécies sacramentais, o remédio e a salvação das nossas almas, que nos guiam através do mar desta vida presente à ressurreição e glória da eternidade. Dignamos-nos, imploramos a ti, para abençoar, santificar e consagrar estes cordeiros impecáveis, que, em tua honra, formamos a partir de ser a Virgem, e impregnamos com água benta, e bálsamo sagrado e dízimo, pretendendo, por este meio, comemorar o teu ser divinamente concebido pela operação do Espírito Santo. Proteger aqueles que os usam do fogo, e relâmpagos, tempestades, e todas as adversidades, concedê-las para ser uma salvaguarda para as mães nas dores do parto, como tu fizeste a tua própria ajuda quando ela te deu a luz. E como tu, até agora, salvaste a Susana dos seus falsos acusadores, e o abençoado mártir e virgem Tecla da tortura, e Pedro das suas cadeias prisionais, então, agora, vou garantir que nos libertará dos perigos deste mundo, e nos dê para merecer a vida eterna contigo. Os Agnus Dei são então respeitosamente tomados, e mantidos para que a distribuição solene seja feita no sábado seguinte. Não é difícil ver como esta cerimônia tem sobre o pajem. O Cordeiro Paschal é frequentemente mencionado, e a mergulho destas imagens sagradas na água é uma alusão evidente à administração do batismo, que, durante tantos séculos, foi uma característica proeminente da octave da Páscoa. As orações, que temos um pouco abreviadas na nossa tradução, não são de uma data muito antiga. Ainda assim, o rito que os acompanha, refere-se implicitamente ao batismo. Como já referimos, o costume de abençoar o Agnus Dei foi observado vários séculos antes da abolição da administração solene do batismo na Páscoa, e é uma prova adicional da devoção fervorosa pela qual a Igreja já honrou o mistério do Cordeiro na Páscoa. Devido ao seu sublime simbolismo, ao seu ser abençoado pelo Pontífice soberano, e à solenidade do seu rito, os Agnus Dei são considerados como um dos objetos mais venerados da piedade católica. São enviados da cidade sagrada para todas as partes do mundo. A fé daqueles que respeitosamente os mantêm em suas casas, ou as usam, tem sido frequentemente recompensada por milagres.
Durante o pontificado de São Pio V, o Tibre transbordou as suas margens, e ameaçou a destruição para vários bairros da cidade. Um Agnus Dei foi atirado ao rio, e a água recuou imediatamente. Este milagre, que foi testemunhado por vários milhares de habitantes, foi apresentado no processo de beatificação deste grande pontífice. Neste quarto dia, foram criados o Sol, o tipo glorioso da palavra encarnada, a Lua, o símbolo da amoria de Maria, e da Igreja, que reflete a luz do Sol da justiça, e as estrelas, que, pelo seu número e beleza, são uma imagem do brilhante anfitrião incontáveis dos eleitos de Deus. Glorifiquemos o Filho de Deus, autor de todas estas maravilhosas obras da natureza e da graça, e com corações cheios de gratidão para com Ele, que assim nos aplaudiu com toda esta luz magnífica, vamos unir-nos na oração que lhe foi oferecida, a cada dia, pela Igreja Gótica de Espanha. Rendido. Eis, ó Senhor, celebramos, com luzes a cessar, a noite do escritório deste quarto dia, em que, ao acender as luzes do céu, tu te dignas de dar uma figura dos 4 evangelhos, que estão estabelecidos na fundação da lei, e cujo testemunho de ti é uma luz para os nossos corações. Todos eles se unem para dizer, através das 4 partes do mundo, que tu sofres a morte pelo nosso bem, e que não ressuscitas dos mortos. Nós, portanto, rezamos e imploramos a nós, que possamos tanto brilhar com graça nesta vida, como merecer uma coroa quando chegar o dia da nossa ressurreição. Tiramos do missal da mesma igreja a seguinte bela locução, na qual se celebram os mistérios do miraculoso projeto de peixe, mencionado no Evangelho de hoje. Missa. Ter que passar sobre o mar tempestuoso do mundo, vamos montar com confiança sobre a madeira da cruz, e espalhar as velas da nossa fé para as respirações favoráveis do Espírito Santo. Cristo estava na costa, e deu-nos uma visão da sua gloriosa e desinsutilada igreja, quando encheu a rede com grandes peixes, e ainda não estava quebrada. O tempo devassa para não saírem do lado certo, porque, sob esta figura, eles significariam bem sozinho. Vamos, portanto, seguir e amar a verdade deste admirável mistério, e manter rapidamente a unidade. Que nenhum homem passe para cisma perverso, nem quebre as redes do Senhor enquanto estão a ser atraídos para a costa. Que, assim, sendo numerados entre os místicos peixes de Cristo, talvez mereçamos tornar-nos a sua comida, pois foi Ele que misericordiosamente nos libertou do abismo, e enquanto nós somos, de uma forma tão especial, seus membros, vamos purificar-nos pelo sacrifício da salvação. De todas as sequências compostas por Adão de São Victor, a seguinte é a mais rica nas suas alusões aos tipos do Antigo Testamento, que se referem à vitória de Cristo sobre a morte. O canto, ao qual foi cantado, foi tomado depois como base do magnífico Laudação. Sequência. Que o velho levain seja purgado para fora, para que possamos celebrar, com sinceridade, a nova ressurreição. Este é o dia da nossa esperança, o dia do poder maravilhoso, como o Antigo Testamento prevê. Despossuída aos egípcios, e entregue a partir do forno de ferro dos israelitas, que foram tratados com dificuldades, e feitos para trabalhar como escravos em barro, tijolo, e colhendo palha. Agora louvamos o poder de Deus, agora vamos dar espaço livre à nossa canção de triunfo e salvação. Este é o dia que o Senhor fez, o dia que põe fim ao nosso luto, o dia da nossa salvação. A lei era a sombra das coisas que virão, o fim de todas as suas promessas é Cristo, pois consuma todas as coisas. O seu sangue virou a borda da espada em chamas, e retirou o guarda, que proibiu a nossa entrada no paraíso. Isaac, cujo nome significa riso, e em cujo lugar o carneiro foi morto, foi uma figura do alegre mistério que nos dá vida. José retirado do poço é Cristo a erguer-se da sepultura, depois de ter sido morto. Ela é a serpente que devora as serpentes do faraó, mas não tem nenhuma maldade da serpente. Sob o tipo de serpente brazen, ela os cura que são mordidos pela serpente ardente. O gancho que ela jogou para a serpente, foi levado, e rasgou o maxilar do monstro. Assim, a criança desmamada poderia empurrar a mão para o segundo basilisco, e o velho inimigo da humanidade foi posto em fuga. Aqueles que insultaram Eliseu, quando subiu à casa do Senhor, foram obrigados a sentir a raiva dele que eles chamavam de careca. Davi escapou do seu inimigo, o bode expiatório e o pardal foram libertados. Sansão mata milhares com um osso seco, e despreza para levar para si uma esposa da sua própria tribo. Ele abre os portões de Gaza,
e leva-os para o topo da montanha. Assim, o poderoso leão de Judá quebra os portões da morte cruel, e ergue-se no terceiro dia. A voz do seu pai desperta e leva os seus muitos despojos para o seio da mãe acima. Jonas, o profeta fugitivo, e a figura do verdadeiro Jonas, apareceu vivo da barriga da baleia, após 3 dias. A videira de Chipre está novamente em flor, e se espalha, e amadurece. A flor da sinagoga está desbotada, a igreja está em sua flor. A morte e a vida lutaram entre si, Cristo ressuscitou, e com ela muitas testemunhas da sua glória. Amanhã, nova e alegre, deixe secar as lágrimas da noite, pois a vida conquistou a morte, e é a estação da alegria. Jesus, conquistador. Jesus, a nossa vida. Jesus, o nosso caminho. Cuja morte matou a morte. Lance-nos vir, com confiança, para o banquete paschal. Ó pão vivo. Ó água da vida. Ó videira verdadeira e frutífera. Alimentar-nos, purificar-nos, salvar-nos, por vossa graça, da segunda morte. Amém. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Gueranger.